quanto tempo você acha que seria necessário, assim, um mínimo que a gente deveria ter em contato com a língua, assim, por dia? O mínimo que eu acho é pelo menos uns 15 minutos. 15 minutos por dia. 15 minutos eu vejo como, assim, se a pessoa realmente ela tem o dia dela é muito corrido, ela não tem tempo para nada, como muitas vezes a gente escuta falar, ou às vezes nós mesmos falamos, né? Ó, hoje eu não tenho tempo para nada de tanta coisa que eu tenho para fazer. Se ela conseguir tirar 15 minutinhos do dia para estudar, é o ideal. Se Uhum. ela realmente ela consegue pegar um pouco mais de tempo do seu dia para fazer esse estudo, meia hora ou 50 minutos, o ideal mesmo por dia seria 50 minutos. Aí ela consegue perceber um crescimento do conhecimento no idioma. Eu acredito que em 6 meses ela consegue dar um grande salto no conhecimento dela. Você Uma consegue prática de perceber mais ou isso menos aí 1 hora por dia, por dia. para você Mas, realmente ver um aumento isso. significativo. Mas, caso ela não consiga, esses 15 minutinhos por dia também vai trazer grandes benefícios, talvez um pouco mais de prazo aí, né? Mas é melhor você conseguir realmente estudar esses 15 minutinhos por dia do que, de repente, tirar um dia só da semana para estudar ali 2, 3, 4 horas de inglês, que realmente, ali depois da primeira hora, as outras horas não serão tão proveitosas, né? Boa parte Uhum, daquilo que você estudar, você não vai reter de informação. uhum. E você acha, assim, que é lógico que depende também das necessidades e deficiências de cada um, mas você colocaria alguma prioridade, por exemplo, começa treinando a compreensão, começa treinando a fala ou a leitura, não sei. Você vê alguma prioridade em relação a isso? Eu acho que a prioridade vai depender para cada caso também, mas eu vejo como, de forma geral, o principal é o listening. Se a pessoa conseguir realmente ouvir, Entender o lógico, se outro, ela né? conseguir ouvir um áudio em inglês e ela tiver aquilo, um transcript daquilo, ou ela tiver aquilo por escrito para ela conseguir acompanhar lendo, vai ser melhor ainda, porque ela realmente vai ver aquelas palavras e vai escutar como se pronuncia aquelas palavras, não é? Mas se ela não tem esse material completo, ela tem acesso só ao listening, o ideal é escute. Escute, escute, escute. Por experiência própria também, eu vejo que eu consegui elevar bastante o meu conhecimento através do listening. Principalmente por causa desse lance que eu comentei, né? Muitas vezes nós não temos tempo mesmo, né? O dia é Uhum. corrido, a gente tem uma série de coisas para fazer. Então, às vezes você vai andar num transporte público, você vai pegar, sei lá, um ônibus fretado, seu trabalho talvez, você vai ter que fazer uma viagem de trem ali, que você vai passar uns 40, 50 minutos no trem, coloca lá o seu fone de ouvido, escolhe um bom conteúdo para se ouvir, né, em inglês, e toca o barco. Eu ia falar exatamente isso, né? Hoje, por mais que a gente não tenha tempo, mas a gente fica 1 hora no transporte público, Fica ou quem não usa transporte público é 1 hora no carro, no ou carro, no, exatamente. sei lá, no ônibus fretado, Sim, né? Independente do que for, mas ou às vezes na academia, fazendo, né, uma atividade é, física, correndo, sim, né? Eu acho que essa 1 hora, se a gente for pensar no listening, eu acho que isso é possível hoje de você conseguir inserir, seja lá no carro, quando você está é, dirigindo no trânsito, no transporte público, ou lá correndo, fazendo uma atividade física pela manhã, por exemplo. exatamente. No carro você também tem a possibilidade de escutar uns CDs. Hoje em dia até é mais comum você espetar um pendrive, né? Você coloca Uhum. o conteúdo no seu pendrive lá. A maioria dos carros hoje em dia tem essa possibilidade, né, de entrada USB para você escutar o MP3. Você consegue também tocar através do seu celular, através do É, Bluetooth. Então, assim, no carro, para quem realmente dirige, é o ideal. O meu irmão mesmo, às vezes eu costumo usar ele de exemplo, o meu irmão, ele trabalhou numa empresa que ele levava muito tempo para chegar e muito tempo para voltar. Então ele passava uma média aí por dia de umas 4 horas dentro do carro. 2 para ir, 2 para voltar. Por causa do trânsito, nem era tão longe o lugar que ele trabalhava, né? Mas por causa do trânsito mesmo. E ele muitas vezes aproveitava para fazer dessa forma aí. uhum.
A gente tem que saber otimizar e aproveitar o tempo, né? É uma questão de prioridades. Às vezes a gente gasta esse tempo com coisas que, sei lá, passatempos. Não que também não possa ser um passatempo, Lógico, né? Que é como a gente falou, o inglês precisa estar associado a algo que realmente seja prazeroso, né? Então você pode assistir um filme, pode ouvir algo ali que, sei lá, que de certa forma seja interessante para você, né, e tudo mais. Sim. E o tempo ele está bem relacionado ao que você bem disse, né? Prioridade. Prioridades. Muitas vezes a gente fala, eu não tenho tempo, mas é porque aquele algo que você talvez utilizaria o seu tempo naquele momento não é uma prioridade para você. Então você utiliza o seu tempo de uma outra forma. Né? Exatamente. Quando aquilo se torna prioridade para nós, a gente dá um jeito você arruma um tempo. E começa a resolver o problema, né? Exatamente. Sim. Essa questão do hábito, Márcio, eu acho que até uma pessoa que ela já fala bem, que ela já tem um certo... Ela está num nível já avançado, ela também precisa ter essa prática diária, né? Precisa. Porque não é a nossa língua, né? Se a gente ficar um período sem o contato, a gente vai perdendo a fluência, né? Sim. Como eu disse, eu trabalho na indústria. Porém, eu tenho contato diário com o inglês, seja preparando uma aula para os meus alunos, seja dando essa aula para os alunos, ou mesmo quando eu não tenho aluno, estou sempre com algum conteúdo no celular que eu escuto. Eu escuto inglês todo dia, principalmente podcast. Então, uma coisa que eu gosto, é uma coisa prática. Então, eu procuro assuntos que me interessam, né? Tem vários podcasts por aí. E com isso você tem o contato com o idioma. E hoje a gente não tem, eu acho que a gente não tem desculpa, né? Porque eu lembro assim, na minha época que eu era criança e adolescente, até tinha internet na minha adolescência, mas não tinha tantas, né? Assim, não tinha YouTube, né? Não tinha nada disso. Tinha tanto conteúdo. Exatamente. Né? O contato que nós tínhamos com o inglês era na escola. E aquele que sabia um pouco mais era aquele que fazia inglês numa escola à parte, né? Numa escola de inglês. Exatamente. Dito. Mas mesmo assim, era 2 horinhas por semana que você praticava, né? Não tinha essa... A gente não escutava um nativo falando, né? Não. Você escutar um nativo falando só se você alugasse um filme na locadora, né? Que você conseguia escutar muitas vezes um nativo. E olha lá, né? Porque às vezes... não vinha já vinha em português, enfim, né? Sim. Mas são problemas que a gente tinha no passado que hoje não tem, né? Não tem. Essa geração aí, essa geração, ela praticamente já nasce falando, porque é conteúdo o tempo todo, né? Seja no computador, no celular, na própria TV, né? Então, realmente, só não vai aprender se não gostar, né? Não tiver interesse. A minha infância foi nos anos 80, né? Daí a adolescência ali no início dos 90 para frente. Naquela época existiam pouquíssimas escolas de inglês. A que eu mais lembro é o FISC, que talvez seja uma das mais antigas, né? Exatamente. Mais tradicionais. Mas assim, era algo também, não era barato para você poder estudar inglês numa escola de inglês. Então, poucas eram as pessoas que realmente tinham essa oportunidade de estudar inglês naquela época. E fora isso, você não tinha, sei lá, outro conteúdo para você poder pegar, principalmente gratuito, né? Não tinha onde praticar, você tinha o livro da escola só. Só o livro da escola. Não tinha onde praticar, não tinha com quem falar, não tinha outro material. Se você fosse buscar um outro livro, tinha um custo em cima disso e era livro por livro, né? Você não tinha como praticar, né, um listening, muitas vezes, uma conversação, era só aquele momento. Por isso que eu acho que para a geração mais antigas, né, levou-se um tempo maior também para aprender inglês, né? Sim. Eu acho que talvez hoje, se você pegar uma criança, um adolescente que tem um contato aí maior com a língua, ele vai ter uma fluência muito mais fácil do que as gerações mais antigas, né? Sim, com toda certeza.